Olá! Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre fé. Esse assunto é um assunto que eu amo falar, o assunto sobre fé. Porque Deus, Ele diz lá em Hebreus, ali nos fala que sem fé é impossível agradar a Ele. É impossível agradar a Deus sem fé. Então isso quer dizer que é algo que nós mais precisamos buscar, é ter fé. Que é o primeiro ponto, é nós termos fé. Por quê? Porque sem fé, como nós vamos nos achegar a Ele, né? Como nós vamos nos achegar a Deus se nós não crermos que Ele existe, se nós não crermos que Ele é galardoador, né? De quem busca Ele. Então, esse assunto é um assunto muito, muito importante. Aliás, para mim, ele é o mais importante. E quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu comecei a pedir, né, sobre a fé de Abraão. Eu comecei a pedir: Senhor, me dá a fé como a de Abraão, como a de Caleb, como a de Josué, como a de Davi, como a de Daniel e como, né, vários homens de Deus, homens que fizeram proezas com Deus. E esse assunto ele é muito importante, principalmente ele sempre foi importante. E nos dias em que estamos vivendo, ele é ainda mais importante. Tem uma palavra que fala que quando Jesus vier na Terra, será que ele vai encontrar fé na Terra? E essa palavra é muito séria. Muitas vezes a gente lê, a gente, né, acha, né? Será que vai achar fé na Terra? Mas isso é muito sério. Porque isso está falando com a gente. Será que Jesus vai nos encontrar com a fé? Porque quer dizer que se não nos encontrar com fé, nós não vamos estar agradando a Deus. E com todos os acontecimentos e com tudo que está por vir, o que nós mais precisamos, vamos mais precisar é ter fé. Mas não é uma simples fé, é uma fé inabalável. É uma fé como esses homens do passado tiveram. Por isso que Jesus diz, né? Será que quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Por quê? Porque hoje e antes também, mas a gente vê muita fé em várias coisas. Em pessoas, em coisas, né? Em tecnologia. A gente vê fé em muitas coisas, fé na ciência. Mas a fé que Deus quer realmente, a fé inabalável, a fé que faz o impossível, que faz o sobrenatural acontecer, essa fé que agrada a Deus. Não é simplesmente eu dizer que eu tenho fé, porque se nós perguntarmos para as pessoas aí fora, se nós sairmos por aí perguntando para as pessoas se elas têm fé, todas vão dizer que têm fé. Que tem fé, vão dizer que tem fé em Deus, vão dizer que tem fé em alguma outra coisa, vão dizer que tem fé. Mas não é essa fé simplesmente. Nós precisamos buscar uma fé inabalável, uma fé que faz o sobrenatural acontecer. Porque nós temos que, por isso nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra, e não só ler e conhecer, mas olhar para todas aquelas histórias que a gente está lendo ali e crer e desejar esse sobrenatural que aconteceu no passado, que acontece hoje ainda e que precisa acontecer na nossa vida. Até porque para nós termos experiências com Deus, para nossa fé crescer, nós precisamos ter experiências com Deus, e para isso nós precisamos de uma fé inabalável, uma fé que faz o sobrenatural acontecer aqui, que faz milagres, maravilhas. É uma fé assim. Nós precisamos buscar essa fé. E como eu citei, sem fé é impossível agradar a Deus, que fala em Hebreus 11:6, né? Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então a pessoa precisa crer que Deus existe,
e que Deus recompensa aquela fé, que Deus vai operar o milagre, vai operar o que aquela fé está buscando, o que aquela fé está esperando. Por quê? Porque o que é fé? O que é fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então a fé é a certeza. É a certeza, é a certeza, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a prova. Nós temos a prova daquilo que a gente não está vendo, mas a gente está crendo, está sabendo o que vai acontecer pela fé. Isso é fé. E por isso que para nós agradarmos a Deus precisamos de fé, de uma fé assim, porque nós precisamos crer que Deus vai nos dar o que estamos esperando e do que nós temos a prova e que estamos vendo. Nós cremos que Deus vai nos dar aquilo, vai fazer aquilo na nossa vida. E se nós lermos em Hebreus 11, Hebreus 11 fala sobre fé, né? Fala sobre fé, explica o que é fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Fala de que é impossível agradar a Deus sem fé. E ali tem a galeria dos homens de fé, a galeria da fé. E ali fala de vários homens. E é muito importante nós estudarmos, nós lermos, nós aprendermos a vida desses homens, nós lermos ali a trajetória desses homens de fé, para nós aprendermos e para nós desejar e buscar essa fé desses homens, como esses homens tiveram, porque esses homens fizeram proezas em Deus. E eu gosto muito do versículo no Salmo 108, versículo 13, que nos diz assim: em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calcará os pés dos nossos adversários. Então, para nós fazermos proezas em Deus, nós precisamos estar em Deus em primeiro lugar e precisamos ter fé. E uma fé que faz o impossível. Pois se nós vermos como Abraão foi, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, Deus não mostrou para Abraão para onde ele iria. Deus disse: sai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não vou te mostrar agora, eu vou te mostrar no caminho. E para fazer isso precisava de quê? De fé. Abraão precisou de fé para sair do meio da sua parentela, da sua terra, para ele alcançar, para ele ir para a terra que Deus ia mostrar. Ele precisava de fé. E depois, quando Deus prometeu um filho para Abraão, com a idade que ele estava, Abraão precisava do quê? De fé, para ele crer que Deus ia fazer o impossível na vida dele. E algo muito, muito, impossível aos nossos olhos. E Abraão teve seu filho. Abraão precisou de fé, na realidade Abraão precisou de fé em todo o tempo, como nós precisamos de fé em todo o tempo, mas esses são os pontos assim, principais. E Abraão precisou de fé quando Deus pediu seu filho em sacrifício. Imagina, Deus tinha prometido um filho, tinha dado um filho, e agora Deus pediu o filho dele. Ele precisava de quê? De fé. Como é que ele iria agradar a Deus reclamando, murmurando, gritando? Mas como Deus vai tirar o meu filho? Como? Se me deu um filho, agora tu vai tirar, entendeu? Não. Ele teve fé. Ele precisou de fé para ele seguir e levar o seu filho para o sacrifício. E quando o seu filho perguntou: cadê o sacrifício? Cadê? O que Abraão falou? Deus proverá. Abraão não falou para ele: mas você vai ser o sacrifício. Não. Abraão falou: Deus proverá. Porque Abraão cria, porque Abraão estava confiante, confiava que Deus, ele simplesmente confiava que Deus ia fazer o melhor para ele. Era o melhor. Por mais que Deus tinha pedido o filho dele, que era o pior para ele, mas ele sabia que Deus ia fazer o melhor. Então, isso é uma fé
Uma fé que faz o sobrenatural acontecer. Uma fé que faz o impossível acontecer. Uma fé inabalável, que não se abalou quando Deus pediu o seu filho. E ali a gente vai ver a vida de tantos, a vida de José, quando José foi jogado ali naquele poço, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, quando ele foi para a casa de Potifar e ali a mulher de Potifar enganou ele e fez aquela armadilha e que ele foi para a prisão sem ter culpa nenhuma. E ele ficou na prisão muito tempo, e naquela prisão ele continuava confiante no sonho que Deus tinha dado para ele. Ele continuava confiante, fazendo o que era correto, sendo justo, sendo fiel, tanto que ele ficou líder ali daquele calabouço, ficou líder ali da prisão, porque Deus era com ele, porque ele não murmurou, não reclamou, não xingou, não ficou chateado. Ele continuou firme na fé, firme e confiante. Ele estava naquela situação terrível de prisioneiro, sem ter feito nada, e ele estava com a fé, com o seu coração em Deus, a sua fé em Deus. Ele sabia que Deus ia fazer algo, não sabia o que, mas Deus ia prover, Deus ia fazer algo na sua vida, que isso ali não ia durar para sempre. O que aconteceu? Ele saiu direto da prisão e foi colocado como governador do Egito. Olha que sobrenatural, olha que milagre, isso é tremendo. E essa fé que Deus quer de nós. E nesses tempos que estamos vivendo, nós vamos precisar de fé. Mas não é fé nisso, naquilo. Eu vou lá, eu vou cá. Mas tem isso, posso fazer aquilo. Mas eu posso recorrer a esse, eu posso recorrer àquilo que vai resolver o assunto. Não. Nós vamos precisar de fé só no nosso Deus, só no Todo-Poderoso. E nós vamos falar de Davi. Meu Pai, se nós vamos falar de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Se nós formos estudar por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha fé em Deus. Porque era uma fé inabalável, era uma fé que ele cria e nada fazia ele descrer do poder de Deus. Tanto que Davi ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Imagina, isso não é impossível aos nossos olhos? Um homem enfrentar um urso? Não tem como, porque um urso destrói o homem. Um homem enfrentar um leão. Como eu ouvi até uma palavra que dizia assim: o normal é o homem correr na frente do leão e não atrás do leão. E Davi fez o quê? Davi ele foi atrás do leão. Ele não aceitou aquela situação do leão pegar a sua ovelha, não. Ele foi atrás. E ele derrotou o leão. Ele derrotou o urso. E ainda mais, quando ele foi lutar contra o gigante. Quando ele foi lutar contra ele, porque ele já tinha vencido um urso e um leão, ele foi contra um gigante. E era um gigante que todo o exército de Israel estava com medo. Todo o exército. E somente Davi, um pequeno homem, que todos estavam debochando, seus irmãos estavam debochando. O rei ficou apavorado, mas como tu vai lutar? E Davi, ele foi com uma coragem, ele foi com uma certeza que Deus era com ele. E ele não foi no nome dele, ele não foi na sua força, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, ele foi na força do seu Deus, ele foi na fé. E simplesmente, na primeira tacada da pedra, ele venceu o gigante. Pessoal, nós precisamos buscar essa fé. Isso não está ali na Bíblia para bonito, isso não está ali para uma história linda, que história poderosa e linda, não! Isso está ali para nós ter esse exemplo de fé e usar essa fé, e buscar essa fé de Deus, buscar.
Porque Deus, ele dá uma medida de fé, porque diz em Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, que não vem de vocês, que não vem de nós, mas é dom de Deus, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras, é por fé, é crer, e vem de Deus esse dom. Mas esse dom nós precisamos buscar mais, aprimorar mais, fazer esse dom crescer em nós, buscando a fé, pedindo mais fé. E através das experiências, Deus vai nos dando fé. Todas as experiências, todas as dificuldades que você passou, que você passa, não é para te matar, não é para te destruir. Deus, ele permite para te preparar. Deus estava preparando Davi lá com o urso e com o leão para destruir o gigante. E assim nós precisamos buscar essa fé, porque nós precisamos dessa fé. Pessoal, ninguém vai agradar a Deus esses últimos tempos que nós estamos vivendo, estão por vir. Sem fé nós vamos precisar cada vez mais de fé. E é fé no Criador, é fé no Todo-Poderoso, é fé no nosso Deus. Não é fé nas coisas aqui da terra, não é fé nas como é que eu vou dizer assim, na tecnologia, não é fé na ciência, não é fé no homem, não é naquele homem que é mais sábio aqui, ali, aquele homem lá é muito sábio, aquela mulher lá tem muito entendimento. Não é nessa fé, não é essa fé que nós precisamos, não é fé nisso que estamos vendo aqui. É fé no Todo-Poderoso, é fé no Criador, é fé no Deus que fez todas as coisas, no Deus Pai e Filho, Pai do Senhor Jesus Cristo. É fé nesse Deus, é essa fé que nós precisamos buscar. Vamos buscar essa fé para nós agradar a Deus. Vamos estudar ali sobre Daniel, sobre Elias, e sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Se nós for falar de Daniel, se nós for falar desses homens, a gente, meu pai, vamos ficar muito tempo falando da vida desses homens, das experiências, dos milagres que esses homens fizeram através da fé que eles tinham no Todo-Poderoso, no nosso Deus. Precisamos buscar essa fé. Esse vídeo é para te alertar, para me alertar, para nós buscarmos mais fé. Buscarmos discernimento espiritual, visão espiritual, crescimento espiritual. São coisas muito importantes que nós vamos precisar muito. Precisamos hoje, vamos precisar cada dia mais. E fé. Uma fé inabalável, uma fé que faz o impossível, uma fé que faz milagres. Uma fé que Deus venha nos encontrar com essa fé. Que o Senhor Jesus, quando vier, venha encontrar essa fé em nós. E eu deixo essas palavras em nome de Jesus para você meditar, para você pensar, para você estudar sobre a vida desses homens, cada detalhe, e pedir mais fé no teu coração, para que nós todos venhamos agradar ao nosso Pai. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. E eu peço que, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.